Nós estamos ouvindo sobre a leitura da palavra. E eu queria começar com essa imagem aqui. Talvez vocês já tenham visto isso daqui, mas eu queria que você guardasse para você nesse momento. Mas o que é que você consegue ver? Pensa aí um pouquinho. Não é Jesus, tá certo? Não é Jesus. Uma dica. Tá, deu tempo, né? Já. Aliás, o que é que vocês conseguem ver? Alguém diria alguma coisa aí? Uma moça, uma jovem. Alguém vê outra coisa além de uma moça jovem? Uma velhinha, né? Nariguda. Quem viu a moça é salvo. Quem viu a velhinha não é salvo ainda, tá certo? Quem viu os dois está um plano acima de espiritualidade. Mas numa mesma imagem, a gente pode ter visões diferentes. Eu me lembrei essa semana, teve alguma época aí, era um tênis, que algumas pessoas viam cinza e outras pessoas viam rosa, um mesmo tênis. Não sei se vocês se lembram disso. Uma mesma imagem, mas pessoas viam de formas diferentes. E é engraçado que não dessa mesma forma, mas acontece algo parecido com a palavra de Deus. Algumas pessoas, de fato, olham para este livro como a palavra de Deus. Para outras pessoas, aqui tem bons ensinamentos, talvez algumas questões éticas que dê para aproveitar, outras não, outras antiquadas, não servem mais. Mas o fato é que algumas pessoas olham para a Bíblia e veem uma coisa, outros olham para a mesma Bíblia e enxergam outra coisa totalmente diferente. E aí, basicamente, a gente começou a estudar isso, e o primeiro estudo falava sobre a glória de Deus. Ler a Bíblia para ver a glória de Deus, ou para glorificar a Deus. Mas o segundo capítulo já foi um pouquinho adiante. São todas as pessoas que conseguem ver a Deus nas Escrituras, ou enxergar a glória de Deus nas Escrituras? Não. Os seus adoradores enxergam a Bíblia como a palavra de Deus, né? Mas para algumas outras pessoas, como a gente falou, podem ser alguns ensinamentos, alguns válidos, outros que não fazem mais tanto sentido. Mas nós vimos isso, né? A Bíblia nos impulsiona, ela nos chama para adorar a Deus e ela nos impulsiona para adorá-lo também, nessa via de mão dupla. Somos atraídos para a palavra de Deus e adorar ao Senhor, ver a sua glória. E aí, basicamente, o que a Bíblia revela? Ela revela a glória de Deus, o ser de Deus, quem Ele é, a sua vontade para nós. E aí a segunda pergunta, todos veem a glória de Deus nas Escrituras? Não, seus adoradores. E aí a terceira pergunta, quem é o conteúdo principal das Escrituras? Eu acho que já é meio lógico, né? O próprio Deus é o centro das Escrituras. E para nós especialmente, não somente Deus o Pai, mas Deus o Filho. Nós podemos enxergar Cristo nas Escrituras. E é basicamente sobre isso que nós vamos falar hoje, lendo a Bíblia para ver Cristo. Em primeiro lugar, eu queria ver com vocês, ver o Pai em Cristo. E eu queria ler com vocês esse texto de João, capítulo 1, dos versos 14 a 18. Alguém teria coragem de ler em voz alta?
Então, é interessante nessa passagem, estava em outra versão, né? Não tem problema, deu para entender. Mas o interessante desse trecho, do versículo 14 e 18, esses dois versículos, 14 e 18, eles formam meio que uma moldura desse trechinho. Ele fala primeiro, aquele que é a palavra, o verbo, tornou-se carne, ou seja, ele encarnou. Ele está dizendo para os judeus basicamente, esse que vocês viram era o próprio Deus. Cristo é o enviado de Deus, o Messias. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e verdade. E o versículo 18 diz, ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, ou seja, Cristo, que está junto ao Pai, o tornou conhecido. Em outras palavras, se nós não vimos o Pai, nem Moisés conseguiu ver a Deus somente de relance. Mas ele está dizendo, aqueles que viram a Cristo, viram o próprio Deus. Ele era o próprio Deus. Então, em primeiro lugar, nós podemos ver o Pai em Cristo. Cristo é a revelação do Pai, ele revela a glória do Pai. E aí, nós temos, durante o texto de João, Cristo fazendo vários milagres que testificavam o seu poder. Os milagres eles estavam sempre atrelados à sua palavra, à anunciação do Evangelho. E aí uma pergunta que me veio à mente é, se nós não vimos a Cristo, nós não vimos o Pai, nós não vimos a Cristo, nós estamos em desvantagem? Como é que isso acontece aí? E aí, João, no capítulo 20, versos 29 a 31, ele vai falar sobre isso. Alguém poderia ler? Tomé revelou uma dificuldade de acreditar que Jesus tinha ressuscitado. E aqui, ele precisou ver as feridas nas mãos de Cristo para saber, não, de fato ele ressuscitou, com essas feridas desse tamanho, e vivo é Cristo, ele ressuscitou. E aí ele fala sobre isso. Porque me viu, você creu, felizes os que não viram e creram. Ou seja, nós não vimos a Cristo. Aquelas pessoas que vieram um pouquinho depois, que não conheceram o Cristo, eles não viram a glória do Pai, nem em Cristo. Mas ele estava dizendo aqui que o que ele anunciava a eles, a palavra, dava a conhecer do próprio Cristo. Bem-aventurados aqueles que não viram e creram no Evangelho. E, além disso, tem o objetivo, né? Eles viram, eles podem ver a Cristo por meio da palavra, mas qual é o objetivo? É simplesmente informação, do tipo científica, Jesus existiu na história. O que é que o texto diz aí? Qual é o objetivo da revelação de Cristo? Aqueles que não viram a Cristo, mas que creram na palavra, creram para a vida eterna. Então, nós podemos ver o Pai em Cristo, mas existe um objetivo na palavra do Senhor. Esse objetivo é redentivo. Deus nos deixou sua palavra não como um livro científico, do tipo, ele criou tal animal em tanto tempo, aquela espécie específica. Não é o objetivo da Bíblia principal nos informar nesse sentido. O objetivo é ler para crer. Aqueles que creram em Jesus, creram para a vida eterna.
Então, nesse sentido, nós não estamos em desvantagem. Nós podemos ver a Cristo lendo as Escrituras. Ok? Em segundo lugar, eu queria ler um outro trecho com vocês, no livro de Efésios. Capítulo 3, versos de 2 a 8. E isso daqui é importante porque nós vamos entrar no mistério, o mistério de Cristo. Alguém poderia ler agora o texto de Efésios, capítulo 3, versículos 2 a 8? Então, nós temos aqui Paulo falando de um mistério, né? Que foi dado a conhecer aqui a eles. E aí, esse mistério ele é dado por revelação. É interessante porque não foi Paulo quem descobriu aqui. Ele já conhecia a lei, certo? Ele conhecia a palavra de Deus, era um profundo conhecedor da palavra de Deus. Mas ele está dizendo que há um mistério que foi revelado a ele. Que mistério é esse? O que é que ele fala aqui sobre esse mistério? Nada? Ele foi dado a conhecer a uma geração que não conhecia, pessoas que não conheciam esse mistério, por meio do seu ministério, certo? Mas vocês percebem que existe uma inacessibilidade aqui ao conhecimento de Deus. Ele está falando de algo que as pessoas não conheciam. Deus, ele é diferente de nós. Ele é um ser eterno. Ele é perfeito, ele é puro, ele é santo. E nós somos criados e, além disso, somos pecadores. Então, existe um conhecimento, nós temos gravado no coração algum conhecimento de Deus, mas nossa adoração, ela foi desviada. Agora, nós temos um senso de adoração, mas nós não adoramos de forma correta porque nós não conhecemos a Deus. Ele está falando aqui de um mistério que foi revelado. Vocês percebem que ele foi revelado a Paulo e, por intermédio de Paulo, aos gentios. Então, nós temos aqui um mistério que foi revelado a um líder, um apóstolo. Se nós formos pensar no Antigo Testamento, nós vamos ver os profetas tendo a revelação de Deus e esses profetas anunciando ao povo. Aqui nós vamos ver os apóstolos tendo a revelação do próprio Deus e informando, na verdade, pregando o evangelho aos gentios, aos judeus, a todas as pessoas. Mas há um mistério. Primeira coisa, Deus ele é inacessível. Nós não conseguimos conhecer a Deus se Ele mesmo não se revelar a nós.
nós podemos perceber, é diferente para nós. Nós não olhamos para a criação e adoramos a criação. Nós adoramos ao Criador de todas as coisas. Mas nós adoramos porque temos a palavra. Nós sabemos que Ele é o Criador de todas as coisas. A algumas pessoas, esse mistério não foi revelado. Mas Deus nos revelou por intermédio dos apóstolos. Por meio por exemplo, do evangelho pregado por Paulo, nós fomos alcançados. Então, embora Deus ele seja inacessível em conhecimento, se Ele não se revelar, Deus escolheu se revelar a um povo. E agora não mais a Israel somente como nação, mas a todos os povos. Isso era um grande mistério. Como é que Deus se revelava a todas, poderia se revelar a todas as nações e não somente a Israel como nação, como era no Antigo Testamento? Isso era um mistério. É desse mistério que ele está falando. O evangelho sendo pregado a toda gente e gente de todo lugar sendo salvo pelo evangelho. E aí, mais uma vez, por meio de quem ele se revelou? Por meio de Paulo, né? Ele se revela por meio dos seus apóstolos. Então, embora ele tenha tido uma revelação especial ali, existe uma informação importante que tem aí no versículo 4. O que é que o versículo 4 diz? Eles também não viram a Cristo, mas lendo estas palavras, eles poderiam entender o mistério, o evangelho sendo pregado a toda a gente, não somente um povo restrito sendo salvo, mas gente de toda língua, tribo e raça sendo salva pelo evangelho. E aí, para concluir isso, eu sugeriria 3 aplicações. A primeira é a seguinte: já que nós temos acesso a esse mistério, já que Deus se revelou a nós por meio da sua palavra, nós precisamos nos apropriar dela, né? Nós não devemos tratá-la como um artigo decorativo numa casa, que você entra e está lá aberto no Salmo 91, Salmo 100. A Bíblia, para nós, ela não é um livro de informações importantes, informações que valem a pena ser assimiladas. Ela não fala somente de um homem que veio ao mundo e que foi um bom homem. Ele fez milagres, ele pensou em pessoas pobres, olhou para pessoas que não eram vistas. Para nós, as Escrituras são a palavra de Deus. As Escrituras são a revelação do próprio Deus para nós. Você pode se perguntar, né? Mas será que eu não vou ter uma revelação do tipo da de Paulo? Estou lá andando de um canto para o outro, de repente Cristo aparece, caio, fico sem conseguir ver. Será que nós não vamos ter esse tipo de visão, de revelação? Segundo João, nós não precisamos ter isso. Ao olhar para Cristo nas Escrituras, nós podemos ver o próprio Deus. Nós nos apropriamos das Escrituras não como qualquer livro. Para nós, a Bíblia é a palavra de Deus. Então, nós devemos ler sempre. Uma segunda aplicação que eu gostaria de sugerir é ver a glória de Deus em tudo. Por exemplo, o livro de Efésios ele fala sobre várias coisas. Ele fala sobre família, fala sobre casamento, sobre criação de filhos, fala sobre ser cheios do Espírito, não nos embriagarmos, mas sermos cheios do Espírito. Fala sobre aconselhar uns aos outros com a palavra, com toda a sabedoria, cheios do Espírito. Ele fala sobre vários assuntos, mas a ideia não é esses assuntos são menos importantes, ou eles são separados da glória de Deus. A ideia é que
todas as coisas são para a glória de Deus. Vocês se lembram? Logo, todos os detalhes das nossas vidas têm a ver com a glória de Deus. O que ele está falando aqui sobre casamento tem a ver com a glória de Deus. O que ele está falando aqui sobre a comunhão da igreja tem a ver com a glória de Deus. O que ele tem a nos ensinar sobre a criação de filhos é para a glória de Deus. Então, nós não podemos olhar para as Escrituras como se em alguns momentos ela falasse sobre a glória de Deus, ela fala sobre Cristo, ela exalta a Cristo e nos ajuda a adorá-lo, a louvar a Ele. E em outros momentos ele fala sobre coisas práticas. O apóstolo ele fala sobre coisas do dia a dia, da nossa vida, coisas que podem ser facilmente aplicadas ao nosso dia a dia. A ideia é que essas coisas práticas têm também a ver com as riquezas da glória de Cristo. O Evangelho ele não somente é algo que funciona como um ponto de partida na vida cristã. Então, nós ouvimos o Evangelho para a salvação e somente. O Evangelho ele é aplicado a todas as áreas da nossa vida. E aí eu me lembro de Antônio, do que ele falou domingo. Os sofrimentos que nós temos, eles também são resolvidos com o Evangelho. Nós não podemos pensar naquilo que enfrentamos nos nossos dias hoje, como se fosse algo que pudéssemos resolver de qualquer forma, ou com a ajuda de outra pessoa simplesmente, que pode nos dar ter palavras sábias, algo desse tipo. O Evangelho, ele continua sendo útil para todas as áreas das nossas vidas. Então, nós devemos aplicá-lo, enxergar esse mistério, a glória de Deus, o Cristo que se encarnou, que viveu entre os homens, teve vida santa, não pecou e morreu por um povo. Esse é um mistério que deve nos ajudar a enfrentar o nosso dia a dia, as nossas dificuldades, as nossas lutas, em casa, no trabalho, na igreja. E a terceira e óbvia é que, ao ler a palavra, nós vemos Cristo. Você já pensou no privilégio que aqueles homens tiveram de ver Cristo andando no meio deles, fazendo milagres, orando com eles, ensinando a palavra a eles? Vocês imaginam que privilégio aqueles homens tiveram? Mas eu lembro daquilo que nós falamos antes. Será que nós estamos em desvantagem? Não. Porque temos a palavra, nós podemos ser abençoados por esse Cristo. Nós podemos vê-lo glorioso, poderoso, salvando pessoas, curando enfermos. Ler a palavra, para nós, é poder ver o Cristo que nos salvou. Então, que nós possamos nos apropriar dessa bênção que é a palavra. Ele é um meio de graça, né? Nós não merecíamos, mas o Senhor se revelou a nós. Nós andaríamos a vida toda, e se Ele não se revelasse a nós, a gente continuaria com a vista obscurecida. A gente não entenderia, a gente poderia olhar para a criação, entender que há um ser superior, a gente poderia adorar a qualquer outra coisa, mas porque Ele se revelou a nós, Ele é o nosso Deus. Nós podemos ver a Cristo na sua palavra, o Deus que nos salvou, o Deus que cuidou do seu povo desde o Antigo Testamento, apesar dos pecados do povo. Então, que nós possamos nos apropriar da palavra e fazer bom uso dela. Que nós possamos olhar para a palavra, buscando enxergar Cristo em todos os momentos, em todos os livros. Amém? Senhor, nós queremos te agradecer por esse tempo que tivemos, queremos te agradecer por tua palavra, queremos te agradecer, Senhor, porque, embora o Senhor seja santo e nós pecadores, o Senhor se revelou a nós. Muito obrigado, Senhor, porque na tua palavra nós podemos enxergar a tua beleza, a tua glória, nós podemos te adorar de forma
mais clara, nós podemos ver quem Tu és. E o Senhor não somente se revelou em glória para nós, mas na palavra o Senhor também revelou o que quer de nós, como nós devemos viver para a Tua glória. Ajuda-nos, Senhor, a ler a Tua palavra e aplicá-la aos nossos corações, que nós não possamos ter somente um conhecimento teórico dela, que nós possamos colocar em prática aquilo que aprendemos dia após dia do Senhor. Nos ajuda, Senhor, porque nós somos limitados e sem o Teu auxílio nós não Te enxergaremos. Nos ajuda a ver Tua beleza, a Te adorar por meio da Tua palavra. Nós Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém.